o título dessa mensagem é: E quando tudo dá errado? Quantas vezes nós nos sentimos assim, não é verdade? A gente sabe que a gente vai enfrentar lutas, desafios, adversidades, todo mundo sabe. Assim como nós temos momentos muito bons de bênçãos, em nome de Jesus. Mas tem momentos da nossa vida que parecem que as lutas chegam todas de uma vez. Eu até li no Instagram esses dias e achei engraçado que falaram assim: a ideia era matar um leão por dia. E tem alguém que não está cuidando do seu leão. Que eu estou matando a savana toda por dia, não é verdade? E tem momentos que a gente se sente dessa forma. A gente fala: meu Deus, eu estou administrando aí chega outra situação e outra. E nós nos perguntamos: como sair dessa situação? E é nessa hora que tudo parece que está contrário à nossa vida, que nós temos a oportunidade, repitam comigo, é a oportunidade de ver como está a nossa fé. A nossa fé, ela é uma fé rasa, ela é uma fé superficial, que quando a gente é desafiado, nós somos confrontados, nós retrocedemos, ou nós nos posicionamos como pessoas, como mulheres e homens de Deus, que sabem a quem pertencem. Eu e você, quando chega todos esses desafios, nós nos posicionamos verdadeiramente, sabemos quem está no controle da nossa vida. A gente fala: eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, então eu sei que eu vou superar. Será que esse é verdadeiramente o nosso posicionamento quando tudo chega diante de nós? Que nós possamos, em primeiro lugar, nos avaliar, mas que não seja uma avaliação de condenação, mas que seja só uma avaliação de realinhamento. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de falar assim: vem cá, vamos realinhar, sou eu, sou o Senhor, sou eu que estou no controle, não importa todas as situações que você está passando, mas comigo você vai ser mais que vencedora em nome de Jesus. Amém? E aí quando se fala quando chega muito problema diante de nós, me veio uma palavra sobre Abigail. E eu gostaria que vocês abrissem 1 Samuel, no capítulo 25. E aí, só para contextualizar um pouco, Abigail, ela era casada com Nabal, um homem muito próspero financeiramente, mas rude e duro de coração. Um homem rude no tratar, um homem rude, difícil na comunicação. Mas ela era uma mulher abençoada. E onde há um homem e uma mulher abençoada, onde há uma mulher e um homem dirigido por Deus, a situação pode ser mudada. E é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós essa noite, amém? 1 Samuel, capítulo 25, do 13 ao 18, diz assim: Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. De noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, os homens de Davi protegiam
as riquezas por um tempo, protegeram as riquezas de Nabal, a casa dele, a família dele. E num determinado momento eles precisaram de suprimento, precisaram de alimento. Davi manda ir até Nabal e pedir comida para ele e para os homens que estavam com ele. Nabal, como era um homem extremamente duro e rude, negou de uma forma extremamente grosseira. Eu não li tudo aqui para não prolongar tanto. E aí os homens de Davi voltam até ele com essa resposta. E Davi, ele era um homem de guerra. Então ele se posiciona e fala assim: como assim? Então hoje todos da casa dele irão morrer. Amanhã de manhã não tem mais ninguém. E esse era o plano de Davi. Um dos servos de Abigail escuta e vai até ela, conta tudo o que aconteceu e fala: minha senhora, tome uma atitude, porque com Nabal não é possível conversar, mas tudo está em risco. Quantas vezes nós nos sentimos assim, que tudo está em risco? E eu queria próximo slide, por favor. E diz: como anda a sua fé? Abigail, ao ver o caos bater na porta dela, ela teve discernimento para ouvir. Ela não se desesperou, ela não se irritou, ela não murmurou, mas ela se posicionou. Eu e você temos sido pessoas que temos discernimento espiritual, que nós estamos tão ligados ao Pai, que nós temos discernimento de entender que alguns avisos chegam em nós, que são pessoas usadas por Deus para trazer livramento para nós? Ou nós estamos com o coração tão endurecido e tão soberbos que não conseguimos escutar? Abigail foi uma mulher que escutou. Queria que colocasse aí 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 9. Por favor. E diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A palavra nos alerta que nós enfrentaremos essas situações, mas nós não podemos esmorecer, desanimar, nos entregar completamente a essas situações, porque a gente vai estar falando: o que me governa? Essas circunstâncias ou o meu Deus? Por isso que a palavra diz que nós seremos perseguidos, mas não abandonados. Seremos perseguidos, mas nosso Deus está conosco. Seremos abatidos, mas não destruídos. Nós poderemos ter ser desafiados, mas destruídos não, porque nós temos o nosso Deus. Pessoas de fé verdadeiramente, elas não ficam murmurando, elas não ficam se lamentando, elas podem até sentir medo. Tem situações que chegam diante de nós, como um diagnóstico médico, como um problema familiar, que não dá medo. Tem situações que dá medo, e isso é normal. Mas o que vai nos diferenciar é saber como nós vamos nos posicionar diante disso, sabendo que Deus está à frente de todas as nossas batalhas e verdadeiramente confiando nisso, porque às vezes nós declaramos, mas a nossa atitude é de desespero. Às vezes nós declaramos que o Senhor está à frente das nossas batalhas, mas as nossas atitudes não dizem isso. Quantas vezes a gente chora desesperadamente, mas não para 5 minutos para ouvir o que o Senhor tem para nós naquela situação? Quantas vezes nós conversamos com um amigo, mas não paramos para ouvir o que o Senhor tem para nós naquela situação? Então, que o nosso posicionamento diante das afrontas que chegam diante de nós, assim como chegou diante da casa de Abigail, que seja de reconhecer que o Senhor está à frente de tudo, e que se eu estou passando por isso, eu não estou sozinha. E se eu não estou sozinha, eu tenho que escutar a voz, primeiramente, daquele que vê o começo, o meio e o fim dessa história. Que nós possamos nos posicionar dessa forma. E a Abigail, o que ela fez? Está lá em 1 Samuel 25, 18 e 19.
E diz assim: quando essa notícia chegou a Abigail, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vão na frente, e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Próximo tópico, por favor. Quando agimos por fé, o descontrole e a impulsividade saem de cena, para que o domínio próprio e a sensatez tome o lugar para a glória de Deus. Quando nós somos pressionados, o que nós revelamos? O que nós revelamos? Um coração íntimo com o Pai? Onde o caráter dele, onde as características dele, onde a qualidade dele são reveladas? Ou nós nos apresentamos como pessoas totalmente desequilibradas? Abigail, ela não foi tirar satisfação, ela não foi aumentar a confusão, mesmo ela não tendo sido a causadora de tudo isso. Ela foi? Ela não. Ela foi lá, juntou. O que Davi pediu? Comida, alimento para ele e para os homens. O que ela fez? Ela não poderia chegar diante dele e falar assim: mas vem cá, quem é você para afrontar a minha casa dessa maneira? Quem é você para falar que vai matar todos da minha casa? Ela poderia até falar: você não tem discernimento? Foi ele que te deu uma resposta, você quer matar a mim, as crianças e os servos? Ela não poderia? Quantas vezes a gente quer justificar? Quantas vezes nós queremos achar situações para confrontar? Quando tem momentos que Deus quer usar a gente para apaziguar. Mas eu e você temos sido reconhecidos como homens e mulheres que são pacificadores, que são aqueles que trazem solução ao invés de confusão. Que nós possamos nos avaliar, porque se nós somos reconhecidos como aqueles que traz confusão e aumenta o caos, nós estamos alinhados à vontade do Pai. Porque Deus não está em confusão. Deus não está em afrontas, não é verdade? E aí, para a nossa vida, quando chega uma afronta na nossa casa, na nossa saúde, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, até no nosso ministério, como eu e você se posiciona? Reflita por um minuto. A gente se posiciona em fé, a gente se posiciona na palavra. Se a gente parar e pensar no nosso dia hoje, todos nós passamos por momentos bons e ruins todos os dias da nossa vida. E aí quando a notícia ruim chegou, como que a gente se posicionou? Na palavra, em fé. Foi dessa forma que nós nos posicionamos? Ou nós alimentamos aquilo que o inimigo está querendo fazer na nossa vida? Porque quando nós contrariamos a palavra, a gente está dando gás para quem? Para o inimigo. Ele começou a fazer e a gente dá continuidade, sem perceber. Ele começa o trabalho e a gente dá forças para que aquilo se torne grandioso na nossa vida. Quando chega um problema na minha e na sua casa, o que nós fazemos? Nós corremos para a Bíblia, nós corremos para a palavra, nós nos posicionamos nela, ou nós ficamos descontrolados, desesperados? Que eu e você possa refletir, porque isso aí são coisas do nosso dia a dia, mas que todos os dias nós temos a oportunidade de celebrar o que Deus quer fazer em nós e através de nós, ou celebrar o que o inimigo está fazendo. É muito sério. Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ter atitudes que Jesus teria. Nós somos imperfeitos e não conseguiremos acertar todas as vezes. Mas a gente também não pode se permitir errar todas as vezes.
Porque se nós erramos todas as vezes, nós estamos servindo a quem? Não é verdade? Aí vamos pensar, quando chega a crise financeira na minha e na sua casa, o que acontece? É um momento que a família se une para resolver aquele problema, ou além de ter o problema financeiro, vira uma tremenda confusão, onde você fica com um problema financeiro e um problema emocional. O que tem acontecido na minha e na sua casa? Quando chega um diagnóstico médico ruim, o que nós fazemos? Nós nos cuidamos, fazemos aquilo que o médico nos orienta e nos posicionamos na palavra, ou a gente se fecha no quarto e fica, por que Deus? Por que comigo? Por que? Mas você... confrontando a Deus e não confiando a Deus. Quantas pessoas recebem um diagnóstico médico e ao invés delas serem curadas, elas ficam deprimidas? Alguém já viu casos assim? Mas por quê? Por que isso? A depressão, muitas vezes, vamos supor, você tem um câncer. O câncer não gera depressão, dependendo da sua atitude. Se você se posiciona, não estou falando que é fácil, tá, gente? Não estamos banalizando aqui a dor de ninguém. Tem lutas que, como eu falei, vão nos dar medo, vai nos espremer. Mas à medida que espremer, tem que exalar Jesus. Na hora que nós somos pressionados, falar assim, mas independente do que aconteça, eu tenho um Deus que está no controle de tudo. E se eu estou passando por isso, eu vou superar. Tenho um propósito, tenho a vontade de Deus. E eu ainda quero ser usado para fortificar a vida de muitas pessoas. É esse o nosso testemunho? É esse o meu e o seu testemunho? Só que aí tem situações que a gente fala assim, Carla, sinceramente, essa situação chegou diante de mim e eu não sei nem o que fazer. Porque se chega um problema financeiro, eu me uno com a minha família e arrumamos estratégia, cortamos para ganhar mais, arranjamos estratégias para cortar custos, ao invés de brigar. Mas tem situações que a gente fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Todos nós já passamos por isso. E aí quando essa situação chega, o que nós fazemos? Nós oramos ou nós murmuramos? Nós oramos ou nós só ficamos praguejando a situação? Porque se a gente só fica praguejando, não vai trazer solução alguma. Mas se a gente se posiciona, soluções começam a aparecer diante dos nossos olhos, que a gente nem imaginava. Essa palavra veio ao meu coração, porque eu, conversando com o Leandro, eu falei assim, Leandro, o pastor sempre fala, a pastora sempre nos fala, que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E aí, vou ser sincera com vocês, o título dessa mensagem refletia um pouco o que eu estava vivendo, quando aos olhos naturais, parece que tudo está dando errado. Chegou na minha vida, chegou na minha casa, diversas situações. Porque chegou uma, administramos. Chegou outra, administramos. Chegou a terceira, eu falei, meu Deus. E aí eu tive que tomar essa escolha. E veio fortemente essa palavra de Abigail no meu coração. Falei, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter chance de glorificar o meu Deus, ou eu vou ter chance de falar que tudo aquilo que eu declaro, eu não vivo. É escolha, era a minha escolha, era a escolha da minha casa, é a sua escolha nessa noite. Que a gente possa se posicionar, e não, tem momentos que não são fáceis, mas lá em casa nós nos juntamos, nós nos oramos, a má notícia chegou, nós nos unimos, nós nos posicionamos e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa casa e que tudo que estava acontecendo era da vontade de Deus. E à medida que a gente declarou que era a vontade de Deus, Deus traz revelações para a gente que a gente nem acredita. Uma delas não era nem
uma má notícia, era um pedido que eu e o Leandro tinha feito em oração. Olha como a gente se coloca diante de Deus, Ele vai trazendo: filha, isso daí não é uma má notícia, isso daí é uma má notícia para quem não crê em mim, para quem confia em mim, é resposta de oração. Quando a gente se posiciona, a gente fala assim: tá, e agora? O que fazer? A gente não sabia nem por onde começar. E simplesmente, como a gente decidiu glorificar o nome do Senhor, pessoas foram usadas pelos céus para chegar diante de nós e falar: vem cá, o Zé foi um. No dia que eu recebi várias notícias, ele me mandou mensagem e falou assim: você vai almoçar comigo hoje, tá? Porque eu quero saber como está o seu coração. Pastor e a pastora, quantas vezes sentou com a gente? Vem aqui. Eu quero saber o que você precisa, qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, porque eu estou aqui para te ajudar. Entre tantas outras pessoas que chegaram para nos ajudar. Mas sabe por quê? Não é por causa de mim e do Leandro, não é por causa da minha família, é porque nós decidimos juntos glorificar o nome de Deus. E quando a gente glorifica o nome de Deus, os céus se movem ao nosso favor. Quando a gente decide glorificar a Deus, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus abre caminhos para mim e para você, que você nem conseguia imaginar, não era uma alternativa na sua cabeça, mas Deus vai usar uma pessoa para falar: não, vem aqui, ó, o caminho é esse para isso. Você fala: nossa, vou fazer. Não, o caminho para você, o que você precisa? É de um lugar, vem aqui que eu vou te mostrar. E Deus traz bálsamo para a nossa vida. E o que era luta é motivo de bálsamo, de alegria. É motivo da gente falar assim: obrigada. O que era angústia se virou um motivo de gratidão dentro da minha casa. A gente teve o privilégio de falar para os nossos filhos: esse é o Deus que nós servimos. Quando tudo parecia que estava errado, chegou soluções que a gente nem imaginava. Assim como vai chegar na vida de Abigail e assim como vai chegar na minha e na sua vida. Creia, mas precisa de um posicionamento. E eu não estou falando aqui que eu ou a minha casa somos bons, não é isso. Mas nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. E é isso que Deus quer trazer nós. Sem Deus, cada um de nós aqui não somos nada, mas com Deus nós somos surpreendidos de todas as formas. Com Deus Ele faz o inimaginável na nossa vida, porque Ele é soberano. Amém? E aí Abigail, como que ela se posicionou? Eu queria que vocês lessem comigo 1 Samuel, do 28 ao 30, por favor. E aí ela colocou: esquece, eu te suplico a ofensa de sua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. É que ela está falando para Davi, tá? Que trava os combates do Senhor em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para te tirar a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre todo Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessário, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver te abençoado, lembre-te de tua serva. Próximo slide, por favor. Se vitimizar ou transferir responsabilidades não resolve os seus problemas, mas se posicionar em fé, sim. Abigail sabia que nada era maior que o poder do Senhor. Ela enfrentou o seu opressor. O que ela fez? Ela foi até Davi. Mas Davi era um homem de guerra, era um homem que estava furioso e tinha sido afrontado.
Mas ela tinha um Senhor que era maior que Davi, que era maior que aquela situação, que era maior que tudo. E ela se apresenta diante dele. Declara palavras que mexem com o coração dele. Que eu e você possamos nos posicionar dessa forma. Quando a crise chegar, quando as afrontas chegar, nós temos que entender que elas não são para o nosso fim. Elas não são para a nossa destruição. Só que como a gente reage? Porque a nossa reação vai revelar muito mais a nossa intimidade com Deus e a nossa fé do que as nossas ações. Como assim? Por exemplo, ontem nós ministramos o curso Homem e Mulher Única aqui na igreja, que tem sido uma bênção. E todas as aulas são dirigidas pelo Espírito Santo. Só que nós nos preparamos para isso. Nós lemos, nós nos consagramos, nós estudamos aquilo que tem que ser ministrado e pedimos que a vontade de Deus seja feita naquela aula e a condução é dele. Mas nós não chegamos de qualquer jeito. Então vocês concordam comigo que ali existe uma ação, nós estamos indo preparados e que a vontade de Deus se cumpra. Mas e quando nós não temos a chance de nos preparar? Quando é uma situação inesperada, assim como foi na vida. É o meu aqui? Quando chega na nossa vida, que é inesperado, o que nós podemos fazer? O que nós fazemos? Qual é a nossa reação? É este momento que vai revelar o seu coração em Cristo. Porque ali vai revelar os momentos que você teve com Deus sem ser programados. Aquilo ali vai revelar o seu dia a dia com o Pai. Que a cada dia a nossa intimidade, a nossa entrega, a nossa busca seja tão intensa a Deus, que quando formos espremidos, vão reconhecer Deus através das nossas atitudes e não a nós mesmos. Porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Pai e não a nós mesmos. As palavras sensatas de Abigail trouxeram favor para sua casa. Davi, ele aceitou as desculpas e os presentes de Abigail. Eu não estou lendo tudo para não estender muito. Mas aí ela vai, se apresenta diante dele, ele aceita as desculpas, reconhece que ela era uma mulher sensata e que as palavras que ela tinha falado eram palavras de sabedoria. E decide não matar mais a família dela e os seus. Nosso posicionamento também traz vida para a nossa casa. O nosso posicionamento também traz vida por onde passamos ou traz morte? Que nós possamos avaliar. Porque o inimigo quer trazer morte. Morte, não só morte física. Aqui era morte física. Mas ele quer trazer morte da nossa esperança, morte da nossa fé, morte de tudo aquilo que é bom para nós. Mas nós temos a chance de, em Deus, nos posicionar e trazer vida. Coloca o próximo tópico para mim, por favor. Quando nos posicionamos de forma que glorifica o Senhor, os planos, obrigada. Quando nos posicionamos de forma que glorifica o Senhor, os planos do inimigo serão frustrados e a vontade do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos revelar a essência de Cristo. Próximo tópico, por favor. Abigail se posicionou em fé, foi sensata, pacificadora, perseverante e colheu frutos de bênçãos e não de maldição. As nossas atitudes nos levarão a quais colheitas? Às vezes você deve estar pensando, meu Deus, realmente o que eu estou vivendo hoje, muitas vezes é colheita daquilo que eu mesmo plantei. Às vezes não foi nem o inimigo,
foi escolhas erradas que eu fiz, foi decisões erradas que eu tive, foram princípios que eu não cumpri, foram pessoas que deveriam ser honradas e amadas por mim e que eu não honrei, que eu não amei. Quantas vezes nós erramos também? Só que em Deus nós sempre temos uma chance de recomeçar. Nós temos uma chance de fazer diferente. Nós temos uma chance de começar de novo. Que hoje seja uma noite de alinhamento. Que hoje seja uma noite da gente falar: Senhor, eu não quero mais o teu controle, não quero mais agir da minha... Meu Deus, de forma que não venha agradar o Senhor, mas eu quero em todo tempo, meu Pai, fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, que eu quero em todo tempo, meu Deus, glorificar. As circunstâncias não vão mais me paralisar, mas elas serão motivos, elas serão oportunidades que eu terei de agradar o Senhor. E o próximo tópico, por favor. Tudo que era sentença de morte para mim e para a sua vida, se entregarmos o controle para Ele, teremos a nossa história completamente mudada. Você crê? Então que seja uma noite de conserto, de você tirar os olhos do problema e colocar os olhos no Senhor. Que seja uma noite de você tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor. Ei, não é o problema que domina a sua casa, não é o problema que domina a sua saúde, não é o problema que domina o seu trabalho, não é o problema que paralisa o seu ministério. O que te move, o que me move, tem que ser a nossa fé. Nós tivemos a oportunidade de passar todo esse mês de março ouvindo, sendo ativados de fé, e cada palavra foi um bálsamo, foi um incentivo para nos aproximarmos do Senhor. E eu e você temos aproveitado essas oportunidades. Porque se a gente aproveitou essa oportunidade, quando tudo começa a dar errado, a gente sabe para onde recorrer, a gente sabe como vai terminar. Porque nada que Deus programa para nós, queridos, é para a morte. Nada que Deus programa para nós é para acabar com a gente. Mas às vezes Deus vai sim permitir que algumas situações aconteçam na minha e na sua vida, para que nós estejamos alinhados à vontade dEle, que nossa vida glorifique o nome dEle. E aí, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós, as coisas começam simplesmente a desenrolar, porque é a vontade dEle se cumprindo. Se você crê, diz amém e glorifique o nome do Senhor. Amém?